Graça e paz, irmãos e irmãs, bom dia. Estamos passando aqui nessa manhã de segunda-feira para compartilhar mais uma boa semana, sempre trazendo uma palavra para a nossa reflexão e edificação. Que o Senhor nos abençoe com uma semana muito rica. Depois desse tempo de louvor, então, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Jesus, Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Teu Senhor vem clamar, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, nossas almas reclamar. Jesus, Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Teu Senhor vem clamar, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, nossas almas reclamar. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Hoje nós queremos meditar um pouquinho naquela passagem bíblica onde Jesus, ele fazendo as suas viagens com os seus discípulos, ele vai de encontro a uma figueira, porque ele tem fome, e ele não encontra nada ali, nenhum fruto, e ele amaldiçoa aquela figueira, e isso traz algumas lições que eu gostaria de meditar com você. Então essa está no Evangelho de Mateus, essa passagem, no capítulo 21, e nós vamos fazer a leitura aqui do verso 18 até o verso 22, do capítulo 21 de Mateus. Então, olha só o que diz a palavra. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome,
E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. A condenação da figueira sem fruto ela é um ato simbólico que ela serviu para ilustrar a condição de Israel, que tinha aparência, mas não tinha vida. E veja algumas lições que a gente consegue destacar da devocional dessa Bíblia de aplicação, de Bíblia da pregação expositiva. Primeiro, veja aqui, uma pregação enganosa, uma propaganda enganosa. A figueira sem frutos é símbolo da nação de Israel e do culto judaico. Tinha pompa, mas não tinha vida. Tinha rituais, mas não tinha comunhão. Ou seja, tinha sacerdotes, mas não tinha homens de Deus. O eixo central dessa passagem é a condenação da profissão de fé sem a prática da fé. Assim, são os que aparentam ser verdadeiros cristãos, mas só têm aparência. São profundos especuladores, alguns conhecedores da teologia, mas são estéreis na prática da teologia. Parecem vivos, mas estão mortos. Mesmo assim, tocam trombetas e anunciam frutos que não possuem. Uma outra questão que nós devemos considerar é que Jesus, ele sonda os nossos corações. Jesus, ele tem o direito de procurar fruto em nossa vida. Alguma fé, alguma perseverança, algum valor, algum fervor na oração, Jesus, ele está buscando. E se ele não encontrar esses frutos em nós, certamente ele ficará insatisfeito, assim como aconteceu com a figueira. Aquela árvore estava fazendo uma propaganda de algo que não possuía. E a pergunta para a nossa reflexão é: Jesus tem encontrado frutos? Ele tem encontrado fruto em nossa vida, na minha vida, na sua vida? A palavra de Deus diz que o Pai é glorificado quando produzimos muito fruto. E quando falamos em produzir frutos, eu percebo que na Bíblia dois tipos de frutos que Deus, pelo menos dois, existem mais, né? Existem frutos de lábios que confessam o seu louvor, mas pelo menos dois tipos de frutos que eu creio que Deus espera que a gente produza. Primeiro, fruto segundo a nossa semelhança de conversão, de pessoas que através do nosso testemunho desejam se aproximar de Cristo e se reconciliar com Deus. Esse é um tipo de fruto que Deus espera de cada um de nós, de mim e de você. E um outro tipo de fruto que a Bíblia nos ensina são os frutos que nós encontramos lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 22, que é o fruto da fé, fidelidade, mansidão, que a gente venha expressar esses frutos, que através desses, outros também, as pessoas desejarão também ter um encontro com Deus e se reconciliar com o Senhor. Mas veja, Jesus pronuncia aqui nessa parábola, a figueira, uma condenação, e uma condenação dolorosa. Jesus usou esse fato para ensinar sobre o fracasso da nação de Israel, mas nós podemos ver o nosso fracasso espiritual aqui, se não cumprirmos a missão para a qual o Senhor nos chama, salva, capacita e envia. Israel, poderia ter muitas folhas e que o povo admirava,
mas nenhum fruto que os alimentasse. E Jesus decreta uma dupla condenação à figueira. Ela seca desde a raiz e nunca mais produz fruto. A sentença foi: fique como está, estéril, sem fruto. Jesus dirá no dia final: apartai-vos de mim, vós, para os que viveram a vida fingindo ser o que não são. E depois de condenar a religião formal, mas sem vida, Jesus então mostra aos seus discípulos como ter um relacionamento correto com Deus através da fé. Aqui no verso 21, Jesus diz: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis isso que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá, e tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. E essa fé é uma fé que não pode ser morta, mas deve ser uma fé produtiva dentro dos nossos corações. Uma fé que é operosa pelo Espírito Santo de Deus. Na verdade, se nós não atrapalharmos o Espírito Santo e permitirmos que ele faça a sua obra em nós, naturalmente, através do conhecimento e da fé e da prática da palavra, lendo a palavra, crescendo em fé e praticando a palavra, os frutos virão naturalmente e estaremos glorificando o nome do Senhor, nosso Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana muito abençoada no seu trabalho, em convívio com os amigos e também com a família, e que os frutos eles sejam percebidos, como você já percebeu que quando nós passamos por um pomar de laranja, um pomar de algum tipo de fruta, tem aquele cheiro gostoso, característico, que você e eu possamos exalar o perfume de Cristo, que faz com que as pessoas desejam se aproximar de Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.